Saudações a todos, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável e hoje nós vamos fazer mais um retorno à misteriosa cidade de Pumampuco. Nós já falamos dela em outro vídeo, mas sempre há novas teorias, novas informações que são descobertas e é preciso a gente dar uma atualizada. Vamos juntos nessa grande aventura. Pumampuco é por si só um mistério que você pode constatar assim que chega no local e vê aquelas pedras, aquelas ruínas espalhadas como se gigantes tivessem tido uma guerra naquele local e saíssem destruindo e arremessando tudo que via pela frente. O alto dos Andes bolivianos, a mais de 3.800 metros de altitude, está então repousado esse grande enigma arqueológico que nós vamos falar hoje aqui, com minúcias de detalhes, como sempre, com a seriedade que você está acostumado a ver nesse canal. Então, Pumampuco é formado de pedras gigantescas, algumas parecem pré-moldados em forma de H, minuciosamente projetadas para se encaixar como a gente vê nas mais modernas construções da nossa engenharia atual. Algumas dessas pedras são gigantescas e chegam a pesar mais de 100 toneladas. São cortadas com uma precisão que desafia a lógica e o conhecimento que temos sobre essas civilizações antigas. Como uma cultura pré-incaica, supostamente sem ferramentas, de ferro ou escrita complexa, conseguiu criar essas estruturas tão sofisticadas? Seria realmente Pumampuco a prova definitiva para atingirmos a certeza que tivemos uma tecnologia avançada no passado, seja ela oriunda de deuses astronautas, ou seja, a teoria dos alienígenas que nos visitaram? Ou seria a prova incontestável que nós somos uma civilização que esqueceu outra, que teria já a meio caminho enfrentado os desafios do conhecimento do mundo e do universo e que por isso já tinha o seu lugar e por algum motivo misterioso viu a sua evolução simplesmente desaparecer, voltando a serem caçadores-coletores, ou pelo menos convivendo com essas pessoas que já eram caçadores-coletores quando eles estavam no auge de uma civilização perdida. Pumampuco significa a porta do Puma em Aymará. Faz parte do vasto complexo arqueológico de Tiwanaku, uma das civilizações pré-históricas colombianas mais importantes da América do Sul. Mas é Pumampuco que os mistérios se adensam muito mais do que em qualquer outra região de Tiwanaku. Ao contrário das construções mais rústicas, que a gente vê em todo o território de Tiwanaku, e que também tem sua importância, haja vista o peso dos materiais, a complexidade para se construir aqueles Alpes. Em Pumampuco nós encontramos blocos de andesito e de arenito vermelho para espantar os olhos de qualquer um que olhe aquela precisão com que foram trabalhados. Com certeza, indo lá você vai se perguntar, vai ter um grande mistério à sua frente. Então vamos analisar o que torna Pumampuco tão especial. Os blocos de Pumampuco apresentam cortes incrivelmente retos, ângulos perfeitos de 90 graus e superfícies tão lisas que parecem polidas por máquinas modernas e que vão além das que nós temos. Como conseguir isso em rochas vulcânicas duríssimas como o andesito, usando apenas ferramentas de pedra ou de cobre, como sugere a arqueologia tradicional? E são esses blocos em forma de H que eu falei para vocês que parecem ser um projeto de pré-moldados incrível, muito, muito além do conhecimento que seria esperado ali na região. São peças idênticas, com múltiplos ângulos e entalhes complexos, que parecem ter sido produzidos em massa, como se fossem peças de um gigantesco quebra-cabeça modular. A precisão é tamanha que mal se consegue passar uma lâmina entre alguns encaixes. Essa característica é vista também nos muros tradicionais dos Incas
e entre as pedras de muitas construções do Egito, inclusive as pirâmides de Gizé. É uma cena muito comum em vários documentários, as pessoas tentando passar canivetes, lâminas ou folhas de papel entre as pedras sem obter sucesso. Encontramos também furos que parecem ter sido feitos com brocas de altíssima rotação, alguns com marcas internas que sugerem um processo de perfuração muito avançado. E pequenas canaletas com apenas alguns milímetros de largura cortadas com uma uniformidade impressionante. Pense bem, que tipo de ferramenta manual pré-histórica poderia ter realmente feito isso? Está lá e a gente não consegue explicar. Além da precisão, temos um desafio logístico. Alguns desses blocos de andesito foram extraídos de pedreira a mais de 90 quilômetros de distância. Como é que eles transportaram e ergueram pedras de até 130 toneladas sem o uso de roda ou animais de carga de grande porte? Lembram que quando os espanhóis chegaram na América, por estarem montados a cavalo, os nativos achavam que era até um ser só, o homem e o cavalo, que não se separavam. De tão estranho que eram esses animais que a gente poderia dizer que teriam servido, né, como jumentos, e eram totalmente desconhecidos para esses povos pré-colombianos. A arqueologia convencional sustenta que a civilização de Tiwanaku, com muito tempo, paciência e uma mão de obra vasta e habilidosa, conseguiu esses feitos usando técnicas como o desgaste com areia e água, ferramentas de pedra mais dura e possivelmente ferramentas de bronze. Um bronze diferenciado, chamado arsênica. A precisão seria resultado de um conhecimento empírico profundo e um controle de qualidade rigorosíssimo na sua produção. Bom, mas que teorias a gente poderia, então, começar a pensar sobre a construção de Pumapu? Claro que nós vamos utilizar as teorias aqui que fogem, que não são bem aceitas pela arqueologia e pela ciência, que fogem a esses pensamentos, e vamos entregar a liberdade do realismo fantástico, considerando a hipótese de uma grande civilização desaparecida ou da visita de professores alienígenas. Alguns pesquisadores sugerem o uso de tecnologias que foram perdidas, ferramentas sônicas ou vibratórias, capazes de amolecer e cortar a pedra com aquela precisão, técnicas de moldagem, a pedra poderia ter sido então derretida ou liquefeita e então moldada como eles bem queriam, como um concreto antigo avançado, lasers ou ferramentas de energia direcionada para os cortes e furos tão perfeitos observados, ou então a levitação acústica para o transporte dos blocos gigantes. Então a hipótese extraterrestre vem nos falar a respeito do. Então, quando vamos para a hipótese extraterrestre, nós vamos considerar que seriam os construtores de Pumapuco seres de outros planetas ou teriam recebido conhecimento e ferramenta de visitantes cósmicos. Então a gente tem que considerar essas coisas mais típicas que a gente encontra em Pumapuco. Primeiro, aonde foi parar a tecnologia que a construiu? Por que isso se perdeu? Outra coisa, por que só em Pumapuco ela foi utilizada? Por que a gente não vê os mesmos moldes, esses pré-moldados em forma de H ou de qualquer outra forma, em outras construções de Tiwanaku? O sítio aparentemente foi destruído por um cataclismo ou uma batalha. Não se sabe por que ele ficou daquele jeito, dificilmente só por terremotos, mas não se consegue realmente explicar. E a outra é por que eles fizeram de uma forma como se Pumapuco pudesse ser montada e desmontada várias vezes se fosse necessário. Pumapuco permanece então como um testamento silencioso de uma habilidade construtiva que beira o inacreditável. Seja obra de uma genialidade humana ainda não totalmente compreendida, de uma tecnologia perdida ou de uma influência externa, uma coisa é certa. Esse lugar nos obriga a questionar o que realmente sabemos sobre os nossos passados. E ela é somente uma das coisas que está nas Américas que desafiam como foram construídas. Algumas delas, por exemplo, nas pirâmides do México, que a gente encontra minerais que só estão presentes no Brasil há milhares de quilômetros e são encontrados dentro daquelas pirâmides. Então, o que nós temos a partir lá do sul dos Estados Unidos, dos antepassados dos astecas, descendo para os maias, ainda mais antigos, que os astecas só encontraram as ruínas,
chegando até os Incas e outras civilizações menores pré-colombianas, é realmente assustador, curioso e convidativo a gente utilizar todas as armas para tentar compreender, inclusive a imaginação. E você? Qual é a sua teoria? Deixa aí nos comentários, vamos tentar participar. Sempre os comentários, aqui a gente não tem muitos comentários, mas os comentários são muito ricos, são muito sérios. Isso é o que está valendo aqui pra gente. Espero que tenham gostado dessas provocações sobre o Pumampuco e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.